A gente, muitos de nós aqui participamos, assistimos, na verdade, a audiência pública virtual no dia 12 de agosto, né, que foi numa quarta-feira, para a apresentação do estudo de impacto ambiental para a construção de um autódromo na floresta de Camboatá, que se localiza no bairro de Deodoro. E a gente sabe também que essa audiência pública virtual começou no dia 7 de agosto, numa sexta-feira, e eu lembro muito bem que eu cheguei até a fazer o print, tinham 527 pessoas inscritas para ainda entrarem no Zoom e poderem participar, mas em 30 minutos a reunião foi interrompida e a reunião então foi retomada no dia 12 de agosto. Só que a gente participou de uma audiência virtual no qual as pessoas não conheciam regras. De que forma que essa audiência virtual ia acontecer? Até que horas a mesma poderia seguir? Qual seriam a parte e o horário, né, que seria reservado para a sociedade civil falar? E a gente observou que a sociedade civil foi bastante prejudicada na audiência virtual porque deixaram madrugada adentro para as pessoas que não estavam envolvidas na organização da construção do autódromo poderem dar o seu ponto de vista, né? E acredito que você tenha tido a mesma percepção que eu, que desde o início da apresentação foi feita praticamente uma propaganda, né, dos benefícios que o autódromo trazia ao Deodoro, e não foi dado o mesmo espaço para a sociedade civil também fazer uma apresentação sobre os malefícios que um autódromo causaria ao ser construído numa área de floresta, para aquele bairro que já é tão árido, né, com pouco verde. Pois bem, poucas pessoas sabem ou comentam que sobre esse assunto o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública no dia 17 de maio de 2019, que objetivou, a título de urgência, que o município do Rio de Janeiro suspendesse a realização da concorrência 01/2018, agendada para o dia 20 de maio de 2019, até que o EIA-RIMA fosse apresentado e aprovado pelo órgão ambiental licenciador, ou seja, o Ministério Público ajuizou essa ação civil pública dizendo, olha, antes de vocês começarem com o processo de concorrência, o EIA-RIMA tem que ser apresentado e aprovado pelo órgão ambiental licenciador. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper, tá? E não só o Ministério Público Federal entendia que o estudo de impacto ambiental deveria ser apresentado antes da própria concorrência, como também entendeu que devia ser expedida uma licença prévia atestando a viabilidade ambiental do empreendimento no local. E esse processo tramita, desde então, na 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, sob o número do processo 5031-736-15.2019.4.02.5101. Sempre que vocês virem no final o número 5101, significa que é um processo que está tramitando no âmbito federal. Mas, como antes do pedido da tutela ter sido apreciado pelo juiz, a Prefeitura do município do Rio de Janeiro já tinha apresentado o resultado da licitação, tendo se consagrado como vencedora a empresa Rio Motorsport, o Ministério Público, então, foi intimado pelo juiz, responsável pelo processo, para aditar o pedido da ação. O que é aditar? Ministério Público, faça os ajustes necessários na sua inicial, já que agora o cenário é outro. A Rio Motors já tinha ganho a licitação. No dia 29 de maio de 2019, o Ministério Público, então, fez essa emenda inicial e aí requereu a inclusão da empresa Rio Motorpark Holding S.A. no polo passivo, ou seja, ela passou a ser réu da ação civil pública junto com o município.
e determinou que os réus suspendessem a contratação objeto da concorrência 01/2018, até que o estudo de impacto ambiental fosse apresentado e aprovado pelo órgão ambiental licenciador, e que também fosse expedida a licença prévia atestando a viabilidade ambiental do empreendimento no local, que é a construção do autódromo na Floresta de Camboatá. O Ministério Público sustentou que, no local para a construção do novo autódromo, em Deodoro, temos uma área de floresta em regeneração de elevada importância ecológica para a cidade do Rio de Janeiro. Além do que, as discussões em torno da viabilidade ambiental do projeto são antigas, tendo o Ministério Público, em 2014, ajuizado uma ação civil pública, ajuizado uma ação civil pública contra o INEA, na qual tinha sido deferido liminarmente a suspensão do processo, determinada a suspensão do processo de licenciamento ambiental, bem como as demais intervenções relacionadas ao empreendimento, até que justamente o estudo de impacto ambiental fosse apresentado, e proibindo o Estado do Rio de Janeiro de iniciar qualquer intervenção na área descrita antes de expedida a licença de instalação e somente a apresentação do estudo de impacto ambiental. Importante vocês entenderem que no processo de licenciamento a gente tem a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. A licença prévia é na qual a parte interessada apresenta o projeto e o órgão público que vai analisar vai observar se aquele projeto está de acordo com as normas do local onde se pretende construir. Essa é a licença prévia. Licença de instalação, no caso desse autódromo. Licença de instalação é o momento em que o órgão público diz, ok, seu projeto inicial já foi aprovado, agora você já pode preparar o terreno para a construção e começar a construir. Licença de operação, você pode botar o empreendimento que já está pronto para funcionar. Então, essa é a diferença das 3 licenças. De uma forma geral, genérica falando. Além disso, embora nesse processo anterior, de 2014, foi deferida a liminar, ela não foi integralmente cumprida, conforme a vistoria realizada em 1º de abril pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado, chamado GAT. O GAT é um grupo de apoio técnico especializado que também auxilia o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E foi atestado no relatório do GAT que a supressão deliberada do subbosque da flora tem efeito deletério sobre todo o ecossistema, compreendendo, obviamente, a biodiversidade da flora e fauna, provocando diversos danos ambientais descritos no referido relatório. Isso tudo foi o que o Ministério Público Federal alegou na sua inicial, tá? Dessa ação civil pública, de 2019. E aí, por fim, ele ainda disse que, apesar de ter sido proferida uma sentença na ACP de 2014, que julgou procedente o pedido para condenar o INEA e o Estado do Rio de Janeiro a suspenderem o licenciamento ambiental do novo autódromo do Rio de Janeiro, até que justamente fosse apresentado o estudo de impacto ambiental, foi acolhido os embargos declaratórios, suprimiu a omissão da sentença e essa decisão não foi cumprida totalmente. E foi eminente que a construção de um novo autódromo do Rio de Janeiro não pudesse acontecer sem que antes o estudo de impacto ambiental fosse feito, né? Justamente em razão para não afrontar a sentença proferida na ACP anterior, de 2014. Em 19 de julho de 2019, o juiz dessa ACP de 2019, ao analisar o pedido de tutela de urgência, destacou que estava presente o fumus boniuris. O que é fumus boniuris? Fumaça do bom direito. Haja vista o tratamento normativo que envolve as parcerias público-privadas, cuja sigla a gente conhece como PPPs.
que é uma concessão especial, e a licitação permitindo concluir pela existência de direito provável à proteção no meio ambiente, mediante a prévia realização do EIA-RIMA, antes de ser efetivada a licitação. Aí ele transcreveu a norma do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, que diz: para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público exigir na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Por isso que eles fizeram essa audiência pública, para dar publicidade ao estudo de impacto ambiental que eles fizeram. Aí fala da Lei 8987 de 95, que fala da concessão de serviços públicos e obras públicas, fala da Lei Complementar 105 de 2009, da Lei Federal 11.079 de 2009, e aí completa. Por sua vez, a Lei Geral de Licitações e Contratos de Administração Pública, que é a Lei 8666 de 93, também aplicável a todas as licitações e contratações, também se preocupou com a proteção ao meio ambiente equilibrado, ao tratar do desenvolvimento sustentável e ao exigir o estudo de impacto ambiental previamente ao objeto básico. Gente, a gente nunca pode esquecer do desenvolvimento sustentável. Não por outra razão, a doutrina mais abalizada vem reconhecendo a necessidade de prévio estudo de impacto ambiental acabado e aprovado antes de ser elaborado o projeto básico. Projeto básico que antecede a licença prévia. Nessa ótica, extrai-se a necessidade de realização, quando for o caso, do prévio EIA-RIMA, antes de se proceder à licitação de obras e serviços. A gente já viu que não foi o que aconteceu. A licitação aconteceu antes do estudo de impacto ambiental. Essa tutela de urgência, sobre essa tutela de urgência, que foi deferida pelo juiz, o município recorreu. O município recorreu dizendo que ele não era contra o estudo de impacto ambiental e que a licitação já tinha sido feita, mas que ele tinha uma perda econômica muito grande, porque a licitação justamente já tinha sido feita e já tinha sido aprovada a Rio Motopark como empresa vencedora na licitação, né? E é importante a gente trazer também que foi efetuada a descontaminação da área, do terreno, né? E com essa descontaminação da área, foi observado supressão de espécies de flora e perda ambiental genético. Foi mexido na área, uma vez que você mexe, você acaba interferindo na biótica do local, né? E a recomendação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que é o CONSEMAC, foi no sentido de que no local onde pretende se construir o autódromo, a recomendação do CONSEMAC é que lá fosse criado o Parque Municipal para avisar a proteção ambiental da área. O próprio Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico foi nesse mesmo sentido. E, gente, convenhamos, como é que você faz uma audiência virtual daquele calibre para apresentar justamente o resultado de um estudo de impacto ambiental, onde a prefeitura estava presente e a prefeitura não levou nenhum técnico da Secretaria do Meio Ambiente? Pelo contrário, levou um técnico da SMU, da Secretaria Municipal de Urbanismo, que era o Antônio. Realmente, no mínimo, é estranho. No mínimo, é estranho. Como numa audiência que você vai apresentar o estudo de impacto ambiental, a prefeitura simplesmente não manda a ASMAC, que é o órgão municipal responsável pelo meio ambiente. Onde a prefeitura está ganhando, né? Com essa parada. Não só a prefeitura. Mas isso a gente não pode afirmar. A gente pode desconfiar. Ok.
Além disso, a provável degradação da área em si e a necessidade normativa da prévia realização do IARIMA revelam-se justamente necessárias, né? E aí, por isso que, na época, o juiz deu a tutela de urgência e destacou o quê? Cadê? Ressalte-se que o próprio tratamento das responsabilidades por eventual impossibilidade da realização do objeto PPP em questão pode recair sobre o próprio ente federativo, ou seja, se fazem o processo de licitação de tal forma que vá ter uma consequência grave, no caso, para o meio ambiente, quem vai responder por aquilo? O ente federativo que tocou o barco sem observar as regras e as leis que deveria. Ok. Além disso, importante a gente dizer que a Lei Federal 11.079 de 2004, que trata das concessões especiais por parceria público-privada, estipula que a abertura do processo licitatório para a contratação de PPPs está condicionada à realização de licença ambiental prévia, sempre que o contrato exigir. Artigo 10º. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a, inciso 7º, licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para licença ambiental do empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do contrato exigir. A gente já não tem dúvidas que o objeto do contrato exigia essa licença ambiental. Então, de acordo com a Lei Federal 11.079 de 2004, que estabelece as regras para as parcerias públicas e privadas, a gente já vê que a contratação tem que ser precedida. Então, antes da contratação da parceria público-privada, você tem que ter concedido a licença ambiental prévia. Isso é uma regra importante, que a gente não está observando. Além disso, o artigo 12 da Lei Complementar 105 de 2009 também fala: a abertura do processo licitatório está condicionada à licença ambiental prévia. Então, o processo de licitação só poderia ter sido aberto após a concessão da licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento na forma do regulamento. O CONAMA, na resolução 001 de 1986, diz, artigo 2º, dependerá de elaboração do estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente e do IBAMA, e em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como, ou seja, quem depende de estudo de impacto ambiental, inciso 15º, projetos urbanísticos acima de 100 hectares, ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental, a critério do órgão ambiental, municipal, estadual, competente, e do SEMA. E importante a gente ver que a Lei Estadual do Rio de Janeiro, ela ainda dá um caráter mais protetivo, porque a Lei Estadual do Rio de Janeiro, número 1356 de 1988, já exige o estudo de impacto ambiental a partir de 50 hectares. Então, enquanto a resolução do CONAMA fala de 100 hectares, a Lei Estadual do Rio de Janeiro fala de 50. E todos sabem, a Floresta de Camboatá tem mais de 100 hectares. Então, por um ou por outro, o estudo de impacto ambiental já seria exigido. Só que é importante fazer uma ressalva. A resolução do CONAMA fala que era projetos urbanísticos acima de 100 hectares ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental. E a gente vê que é muito comum as pessoas que participam desses processos de licenciamento ambiental só se prenderem ao primeiro trecho da norma. Elas não se utilizam muito a segunda parte, que fala em áreas consideradas de relevante interesse ambiental. Ou seja, quando fala ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental, tanto faz o tamanho do terreno.
E isso aqui é uma norma pela qual eu costumo sempre brigar nos meus processos. A gente já conseguiu, justamente, convencer os órgãos, na verdade, a ASMAC até em parte já estava convencida de que a área do antigo terreno da fábrica de papel Tijuca, onde queriam construir um shopping center, ali não era uma área que possuía a quantidade de hectares exigida na lei para se pedir o estudo de impacto ambiental, mas era uma área de relevante interesse ambiental. E isso foi confirmado, inclusive, pelo próprio GAT do Ministério Público. Então, é importante que as pessoas saibam que áreas de relevante interesse ambiental também, para essas áreas também se exige estudo de impacto ambiental, e para que a gente brigue para que esta parte da norma também seja cumprida. Além disso, isso eu estou transcrevendo, estou lendo para vocês as partes mais importantes da decisão do juiz, que na época concedeu a tutela de urgência, tá? Ele ainda destacou que o documento demonstra que a área florestal, que vai ser ocupada pelo autódromo, talvez seja ocupada, né? Apesar da gente achar que o negócio já está praticamente feito, que talvez seja ocupada, ela totaliza 110 hectares. Então, por isso, não há dúvidas quanto à exigência do estudo de impacto ambiental. Ok. E o juiz, na época, também observou o perigo in mora. O que é perigo in mora? O perigo na demora de uma decisão judicial, que às vezes a gente vê que demora 10 anos para sair uma decisão definitiva. Então, a tutela de urgência, por isso, trabalha com fumus boni iuris, tem que ter uma fumaça do bom direito, e o perigo in mora, o perigo da demora de uma decisão judicial. E o juiz, na ocasião da tutela de urgência, também entendeu que estava demonstrado o perigo in mora por haver provável prejuízo ambiental decorrente do iminente início das atividades relativas ao contrato contestado, mormente em razão da necessidade da descontaminação da área constante de elementos do projeto básico e do próprio risco ao meio ambiente. E a gente sabe, como foi confirmado na audiência pública, que eles chegaram a descontaminar a área. Era um terreno minado, então chegaram a descontaminar a área já com a profundidade de 30 metros. Tá bom, Juliana, pode sair. Tchau. Além disso, não se vislumbram, ok, a irreversibilidade da medida periculum in mora, ok. Vocês entenderam bem que periculum in mora é fumus boni iuris? Tá. Sim. No dia 31 de julho de 2019, o município recorreu da decisão da tutela de urgência, dizendo que o edital é claro em dizer que as obras só poderiam começar após a expedição das licenças ambientais pelo INEA, e disse que eles também não diziam que não era necessário o estudo de impacto ambiental, e que, então, nesse ponto, eles concordavam com o Ministério Público, que realmente deveria ser feito o estudo de impacto ambiental prévio, e que... Tá, ok. E que, inclusive, esse estudo de impacto ambiental prévio é uma obrigação contratual, cuja obrigação é prevista para que o particular procedesse e fizesse esse estudo de impacto ambiental. E aí, diante desses argumentos do município, que pediu para que fosse reconsiderada a tutela de urgência antes concedida, o excelentíssimo juiz Alberto Nogueira Júnior concordou que as partes não discordavam sobre a necessidade do EIA-RIMA, prévio, antes mesmo de uma licença, e reformou a tutela de urgência. E aí ele cassou a liminar anteriormente concedida, destacando que, entre a assinatura do contrato e o início das obras do autódromo, há um prazo de até 24 meses, dentro do qual o EIA-RIMA teria que ser sido apresentado pela concessionária ao concedente e ao público em geral. E aí, por isso, tivemos a apresentação do EIA-RIMA recentemente nessas audiências públicas. Em agosto de 2019, o Ministério Público Federal recorreu, então, dessa decisão que cassou a liminar antes concedida, tá? E esse recurso foi para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
Tribunal Regional Federal da segunda Região é a segunda instância da Justiça Federal do Rio de Janeiro, tá? O agravo de instrumento do Ministério Público Federal foi ser julgado lá. Enquanto isso, no processo inicial, em agosto de 2019, os réus, município do Rio de Janeiro e Rio Motor Holding, apresentaram as suas contestações, as suas defesas, em face das alegações do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal apresentou sua réplica, e aí, nesse processo, ainda não foi apresentado a sentença, não foi proferida a sentença definitiva. Mas, no decorrer disso, a 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região apreciou o recurso do Ministério Público Federal e, por unanimidade, deferiu a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ou seja, nada poderia acontecer, nenhuma construção, nenhuma licença poderia ser concedida até que o agravo de instrumento fosse, enfim, julgado pelo TRF, tá? É confuso o processo judicial. Vocês estão conseguindo acompanhar? Mas eu tô vendo que é muita coisa, caramba. Pois é muito complexo. Bastante muita coisa. informação. Já passou 10 minutos do Até horário. agora, Não, tá, ok. agora o que eu entendi é que não era para ter uma empresa já responsável pelo empreendimento antes da expedição da licença prévia, né? De acordo com as leis que a gente já leu, isso aí. Perfeito. E aí, então, vou resumir a história. Aliás, Verônica, já estamos no final, só falta um parágrafo. Já? Já. Eu ia dar a sugestão de que se não tivesse perto do final, para a gente começar a próxima aula retomando isso, até para voltar, porque é um caso que eu acho que é importante a gente estar ligado, porque ainda não acabou, né? Na LERJ acho que voltou para as comissões, coisa, eu vi aquela votação, né? A LERJ é para transformar aquilo numa área de preservação ambiental, né? Eu nem entendi a votação, foi um negócio confuso pra caramba. Era aquela coisa de duplo negativo, né? Que tava... Tava tipo... A galera, eu voto contra a pessoa que votou contra o projeto contra. Tipo, caraca, um caos. Não, com certeza. E o que chama... Mas só terminando a questão do processo, tá? A 5ª Turma Especializada, então, do Tribunal Regional Federal deu o efeito suspensivo ao recurso do Ministério Público. Então, o que ele quis dizer com isso? Olha, vocês não vão poder continuar com o processo de licenciamento, conceder licença nenhuma, até que o agravo de instrumento do Ministério Público seja julgado de forma definitiva pelo tribunal. O município recorreu do efeito suspensivo dado pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal, e isso foi levado para o STJ. Em 26 de novembro de 2019, foi publicada a decisão monocrática do ministro-presidente do STJ, o excelentíssimo senhor Dr. João Otávio de Noronha, que no final da decisão ele não revogou, ele manteve o efeito suspensivo do agravo do município e destacou, na verdade, o que nitidamente sobressai dos autos é o propósito do município de obter a revisão de decisão judicial que lhe foi adversa, procedimento incompatível com a via estreita da presente medida suspensiva. E aí foi indeferido o pedido de suspensão. E aí, como foi uma decisão monocrática? O município do Rio de Janeiro recorreu novamente, que é o chamado agravo interno, em dezembro de 2019, para que então fosse efetuada uma decisão pelo colegiado do STJ. A decisão anterior foi monocrática, foi apenas do relator. E aí, no dia 5 de agosto de 2020, gente, agora, o STJ se pronunciou, mantendo o efeito suspensivo do agravo do Ministério Público no TRF. E essa decisão, esse acórdão, foi publicado no dia 13 de agosto de 2020, mantendo, portanto, o efeito suspensivo da liminar concedida pelo TRF da segunda região. Então, nesse pé estamos. Se vocês quiserem anotar o número do processo da STJ para acompanhar, ele abre 2019/0
031 8838-1. Pode repetir mais uma vez? Posso. 2019 barra 031 8838-1. Obrigado. Então, é um processo que não tem sido muito divulgado, mas que é muito importante a gente estar atento, que ele pode trazer boas novidades para a gente, boas novidades no sentido de garantir o meio ambiente, vamos dizer assim, a interação do homem urbano com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque temos direito a isso, de acordo com a Constituição, de acordo com a norma prevista no artigo 225 da Constituição. Nunca podemos nos esquecer que temos que ter em mente, nossa Constituição prevê e exige um desenvolvimento econômico sustentável. Derrubar uma floresta e me dizer que, apesar dela guardar espécies ameaçadas de extinção, mas que deve ser considerado que um jacaré de papo amarelo, apesar de ser uma espécie ameaçada de extinção, sobrevive no esgoto, me desculpa, isso não é defender desenvolvimento econômico de forma sustentável. Ridículo, né? Foi um absurdo o técnico, o biólogo do INEA ter dito isso, ter afirmado isso, para a gente ver a que nível estamos chegando. Então, era isso que eu queria trazer para vocês no final da aula. Me desculpem porque eu comi 13 minutos da aula de vocês. E foi uma aula de processo também, né? Mas se eu não desse essas explicações, vocês talvez fossem ler o acordo e não fossem entender o histórico todo, tá? Muito obrigada pela participação. Ficou alguma dúvida? Conseguiram entender? Não, nada não. Tranquilo. Eu acabei anotando pouco na folha, porque foi muito mais leitura também. Eu anotei uma coisa ou outra, mas... Não, e tá gravado, qualquer coisa dá para tirar dúvida depois. Tá? Então, ótimo, gente. Muito obrigada por vocês estarem contribuindo, que eu sei que vocês são daqueles que realmente vão defender o meio ambiente. Muito obrigada, gente. De uma forma equilibrada, é lógico que, como a gente já disse, a gente não tem como não interferir no meio ambiente, mas a forma como isso é feito é que a gente tem que sempre levar em consideração. Sim, claro. Sim. Tudo na medida do possível. Exatamente. Um enorme beijo para vocês, um ótimo fim de semana. E muito obrigada. Tchau, gente. Tchau.